queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Enorme alegria de estarmos juntos novamente. Quem esteve aqui ontem esteve diante de um outro João, portanto, se vocês forem seguir o conselho da Christian para me obsidiarem, procurem aquele de óculos, que era o meu alter ego, né? Guarde-nos, Jesus, na sua paz. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz em seus dados oficiais que nos próximos 20 anos a depressão será a doença com maior incidência no mundo. A OMS assevera que ela já é a doença com maior incidência nos países subdesenvolvidos, que as estatísticas apontam uma pandemia silenciosa de depressão no mundo. Estamos falando de um universo em torno de 500 milhões de pessoas no mundo, e no nosso país, algo em torno de 20 milhões de pessoas manifestam atualmente sintomas de depressão. Divaldo Franco vem nos dizer que 3 em cada 10 pessoas são portadoras de depressão e que as 7 restantes desse universo em algum momento manifestarão depressão. Segundo a OMS, a depressão pode ter causas endógenas, conhecido como Grande Depressão, causada por fatores internos, constitucionais, biológicos ou hereditários. E ela pode ser exógena, conhecida como depressão reativa, oriunda essencialmente dos relacionamentos humanos e dos eventos de natureza psicológica oriunda desses relacionamentos humanos. Mas nem sempre a depressão se chamou depressão. Antigamente, ela era conhecida pelo nome de melancolia. E nós vamos encontrar a melancolia desde que o homem é homem. Registros no Velho Testamento, 900 anos antes de Jesus, quando a história examina a vida de Saul, um dos reis de Israel, vai nos dar conta de que este rei, desobedecendo às orientações de Samuel, um dos antigos profetas, conhecidos como homem de Deus à época, portanto, Saul, desobedecendo às orientações espirituais de Samuel, é acometido por um mau espírito e desde então, ao desobedecer estas regras espirituais, Saul comete uma série de erros que vão dando conta de um transtorno de natureza melancólica, o que o leva a vitimar-se no final da sua trajetória. Na Ilíada de Homero, 850 anos antes de Jesus, vamos encontrar o transtorno melancólico no sofrimento do herói Belerofonte, narrado no canto 200, nos versos 3 e 4, onde o herói, cometendo o crime de tentar ascender ao Olimpo, é então amaldiçoado pelos deuses e é condenado a vagar em tristeza e solidão. No século V antes de Jesus, vamos encontrar a melancolia nos textos de Ésquilo e Eurípides. Em Ésquilo, o seu personagem, Orestes, recebe através do oráculo a ordem de Apolo para matar a própria mãe e assim vingar a morte do pai. Como ele não obedece ao oráculo, é envolvido pela manifestação dos deuses
e expressa um conflito que tem todas as características do transtorno melancólico. Já em Eurípides, a sua personagem Fedra expressa um conflito muito atual, um conflito que dá conta entre os desejos e as normas sociais, as paixões e a repressão, porque a personagem Fedra vive uma paixão adúltera e por conta deste conflito, ela manifesta um transtorno melancólico. Ainda no século V antes de Jesus, vamos encontrar a melancolia nos textos de Hipócrates de Cos, considerado o pai da medicina, a quem é atribuído o nome melancolia. Segundo Hipócrates, a melancolia podia ter uma causa interna, então desconhecida, ou externa, quando visivelmente o sujeito vivia um conflito no trato social. Hipócrates é o criador da teoria dos humores, e daí vem o nome melancolia. Melaina, em grego, negro. Colé, bilis. É, portanto, da teoria da bilis negra que surge o nome melaina colé, transliterado para a nossa língua, melancolia. No mundo contemporâneo, à época de Jesus, vamos encontrar um médico daquela época recomendando o banho de sol para tratamento da melancolia. No século 9 e 10, a medicina árabe influencia muito fortemente a medicina ocidental. E os árabes fizeram uma junção da teoria dos humores de Hipócrates com a astrologia, onde Saturno era o astro que comandava o baço. Vem daí então, o sujeito, quando estava melancólico, o baço produzia bilis em quantidade e ele ficava taciturno, introspecto, mal-humorado. No século XII, é a escola de Salerno, com a teoria dos temperamentos, que vem dar conta dos estudos sobre a melancolia. Essa escola dizia que a melancolia, apesar de trazer um estado psicológico negativo, era, por outro lado, capaz de promover a criatividade em quem fosse portador deste mal. Na Renascença, a melancolia começa a ser estudada de uma forma mais organizada, porque é o momento em que começa a acontecer as grandes internações. Os loucos eram asilados num único local, o que permitia, então, que se chamasse mais a atenção dos médicos da época e que eles pudessem estudar, então, aquele transtorno que eles não podiam compreender. Mas é indiscutivelmente no século XVI para XVII, quando surge pela primeira vez na história o termo psicologia, que a melancolia é olhada com maior cuidado. E no século XVIII, vamos ter em Philippe Pinel o grande pontapé para o início da clínica psiquiátrica. Pinel assume a direção geral do Hospital de Bicêtre, e ali, encontrando os loucos todos acorrentados, manda que eles sejam soltos e funda a era dos alienistas. Pinel traz para dentro do Hospital de Bicêtre todos os estudantes da área de medicina, a fim de que ali pudessem acompanhar e aprofundar o seu estudo sobre esse transtorno da mente, e vai levar a mesma ação para o Hospital Geral de Salpêtrière, e ali funda-se então a clínica psiquiátrica. Na Alemanha, W. Greisinger vai dizer que todo o problema da melancolia está na mente, no cérebro. Portanto, bastaria pesquisar e achar o defeito no mecanismo cerebral para que então pudesse se tratar da doença. Ele foi o primeiro a dizer na história da medicina que algumas doenças eram curáveis, outras tratáveis.
Mas é com Jean-Pierre Fauré, na França, que a melancolia vai ser chamada de loucura circular, dando conta de um processo mental que se repete ininterruptamente, sem que se saiba ainda explicar os seus mecanismos. Mas é Emil Kraepelin, na Alemanha, quem vai pela primeira vez chamar a melancolia de insanidade maníaco-depressiva, classificando-a nas seções das psicoses, e mais tarde é o próprio Kraepelin quem vai chamá-la de psicose maníaco-depressiva, mas contrariando uma corrente que procurava estudar e explicar os transtornos mentais. Henry Maudsley vai dizer que a melancolia era uma doença que se diagnosticava, mas que não se podia entender. Ela não era, na verdade, um desajuste do cérebro, mas uma dor profunda da mente, paralisando as suas funções. Finalmente, no final do século XIX, para o início do século XX, o termo melancolia vai perdendo força. É um termo vindo do latim para o francês, déprimer, vai ganhando força, depressão, até que se instala definitivamente na medicina a partir do início do século XX. Portanto, o indivíduo depressivo é o indivíduo melancólico, é um indivíduo conflituoso consigo mesmo, conforme nós podemos acompanhar na trajetória da própria humanidade. Cada geração teve um conflito que se lhe tornou a marca registrada. Na década de 1920, Sigmund Freud levantou-se para dizer que o conflito daquela geração era a hipocrisia em torno dos transtornos da sexualidade. O homem se entregava às perversões, mas isso não tinha o menor problema, desde que ninguém ficasse sabendo. Ele se permitia entregar a todo tipo de prazer na área da sexualidade, mas desde que ninguém ficasse sabendo, tudo estava muito bem. Freud levantou-se para dizer que este tipo de comportamento deixou marcas profundas na mulher e grandes desequilíbrios no homem. Na década de 1930, uma grande psicóloga da época asseverou que o conflito daquela geração era a competitividade entre os grupos. Estava-se às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e os chamados capitães da indústria deveriam competir nos vários países. Eles se casavam com mulheres lindas, porém fúteis. Não era necessário que elas fossem inteligentes. Elas se apresentavam ao lado desses capitães, ricamente adornadas, lindamente vestidas, para dar conta do poder político e econômico desses capitães da indústria. Veio a calamidade da Segunda Guerra Mundial, e os momentos que a sucederam foram momentos de grandes conflitos psicológicos. E o conflito dessa geração pós-guerra era o conflito das fugas psicológicas, que vão se acentuar após a guerra do Vietnã com o movimento hippie, quando aquela geração de jovens dizia: vamos fugir deste contexto, ele não nos pertence, ele não é nosso, vamos em busca do amor. E confundiram este sol interior que pulsa dentro de todos nós, o amor, com o intercurso sexual. E esse amor buscado por aquela geração que buscava a fuga psicológica foi representada pela flor, símbolo do movimento hippie. Aí está a figura da ilusão que se vive, porque aquela flor que rapidamente cresce, ela emurchece no momento seguinte, dando conta do grande vazio existencial que é o ser humano que ainda não logrou o amor incondicional, vive por colocar
os objetivos da sua felicidade nas coisas transitórias. No início dos anos 2000, o conflito daquela geração, indiscutivelmente, era o medo. E o Espírito Joana de Ângeles vai fazer uma análise deste medo baseado em 6 níveis. Joana vem dizer que o primeiro medo que mais impacta no nosso psiquismo é o medo da morte. No entanto, espíritas, todos nós, desde a mais alta antiguidade, somos conhecedores da imortalidade da alma. Deveríamos já estarmos pacificados diante do medo da morte, pois a vida é estuante, a vida jamais se extingue. Desde que saímos simples e ignorantes das mãos de Deus, jamais a nossa vida se aniquilará. Portanto, o contrário de vida não é morte, porque não existe contrário para a vida. O contrário de morte é renascimento. Deveríamos então estar perfeitamente pacificados diante da inevitabilidade da morte orgânica do nosso corpo físico, porque ressurgiremos em espírito e verdade do outro lado da vida, porque somos seres espirituais numa experiência material e não ao contrário, como muitos de nós que já sabemos no intelecto da imortalidade da alma, mas ainda não conseguimos sentir e vivenciar esta imortalidade no nosso dia a dia. O segundo medo, a que Joana de Ângeles diz que mais impacta no nosso psiquismo, causando conflitos, é o medo da velhice. E como a velhice nos aproxima da morte, este medo deriva do primeiro medo. Temos medo de ficar velhos, porque o que é velho, de ordinário, não serve para nada na nossa cultura. Encosta-se em um canto e fica lá sem ter condições de produzir, e a culpa disso muitas vezes é de nós mesmos, que nos permitimos porque queremos aposentar, cruzar os braços e não fazer nada, quando seria o momento em que deveríamos aproveitar em profundidade a experiência adquirida no transcorrer da vida e multiplicá-la e distribuí-la para com aqueles que estão começando, tal qual se dá na cultura oriental, onde os mais experientes são colocados com as turmas dos estagiários para passar a experiência adquirida no transcorrer do tempo. O terceiro medo, a que Joana de Ângeles diz que é causador de conflitos no nosso interior, é o medo da doença. E como a doença nos aproxima da morte, este medo também é derivado do primeiro. No entanto, é necessário entender que nós precisamos estar doentes, indicando ser um estágio transitório para o patamar psicológico da saúde. No entanto, muitos seres humanos que manifestam nas relações humanas a autopiedade são doentes, consideram-se doentes como forma de receber afeto, carinho e atenção, quando a proposta de Jesus para nós não é que sejamos amados, mas que amemos, pois o amor emanado de nós mesmos é o que deve nos bastar. O quarto medo, a que Joana de Ângeles faz referência como gerador de conflitos no nosso mundo íntimo, é o medo da pobreza, porque o indivíduo pobre não tem condições de se manter, não tem condições de se tratar, e portanto, ele sendo pobre, isto o aproxima da morte, e este medo também deriva do primeiro medo. No entanto, os indivíduos que têm a vida mais longeva são exatamente aqueles das cidades pequeninas, dos interiores dos vilarejos do mundo inteiro. Vivem sem estresse, não respiram ar poluído,
se alimentam de forma mais natural, vivendo, por exemplo, como na Vila Vilcabamba, no Peru, onde o habitante mais novo nos Andes é um jovem mancebo de 89 anos de idade. Vai para a roça todos os dias, trabalha a terra, planta, come, faz sexo. Olha que beleza, aos 89 anos de idade, leva uma vida desestressada. Por isto, vive mais. Quem vive em Vilcabamba, no Peru, não precisa de Unimed. Quem vive em Vilcabamba, no Peru, não precisa de carro do ano, manter status social. Vive até 112 anos de idade. O habitante mais velho, quando eu li essa reportagem há alguns anos atrás. O quinto medo, que Joana de Ângeles diz que é causador de conflito e que impacta no nosso psiquismo, é o medo da perda das pessoas queridas que nos rodeiam. E este medo também, de alguma forma, deriva do primeiro medo, o medo da morte. E eu perguntaria aqui, alguém aqui presente já perdeu alguém? Levante a mão, por favor. E vocês não acharam até hoje? Porque a gente perde objetos, afetos não se perdem. Estamos conectados eternamente pelos laços do amor. Se o obsessor nos acha porque nós estamos conectados energeticamente a ele, o que dirá daqueles que se amam? Jamais nos perderemos, jamais nos perdemos uns dos outros, porque somos uma família espiritual, viajamos juntos pelas trilhas da evolução. É impossível que nos percamos neste trajeto de retorno ao Pai, onde deveremos todos chegar puros espíritos. Portanto, não precisaríamos ter medo de perder quem quer que fosse. É o sexto e último medo, a que Joana de Ângeles faz referência como gerador de conflitos dentro de nós. É um medo que eu percebo nos semblantes aqui presentes, que nenhum dos frequentadores do Lar Francisco de Assis possui: o medo da opinião alheia. Graças a Deus, nenhum de nós mais fala aquela frase: o que é que vão pensar de mim? Porque já aprendemos a responder à própria consciência. É esta sim, o juiz que julgará as nossas ações, quando, ao vencermos o processo da disjunção celular, da morte, e do outro lado fizermos a retrospectiva, processo a que todo ser humano encarnado passará, em que ele irá rever os seus passos de trás para frente. E aí, este juiz, a nossa própria consciência, irá auferir o que acertamos, o que erramos, o que negligenciamos, o que poderíamos ter feito melhor e não fizemos. E é aí que o Espírito Joana de Ângeles vem nos dizer, no livro Triunfo Pessoal, que na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo está uma insatisfação do indivíduo para consigo mesmo mal resolvida. Frustrações no campo do desejo. Quantas coisas no nosso mundo interior nós gostaríamos de ter, de possuir, nos esquecendo de que há uma lei maior regendo as vidas de todos nós, e que esta lei programa ao nosso redor tudo que nós necessitamos para a nossa libertação espiritual. Como o nosso olhar anda muito pousado no outro, quando o vizinho atinge algo que nós gostaríamos de ter atingido, mas não conseguimos, nós nos frustramos. E este sentimento de frustração, tanto quanto do medo, é porta larga para a depressão. O que dizer das frustrações no campo da libido? Quantos problemas
neste campo, um campo de verdadeiras minas, de dinamites, a ponto de o Espírito Alexandre, na obra Missionários da Luz, asseverar a André Luiz que a sexualidade é um problema congênito da humanidade atual. Todos nós temos problemas no campo da sexualidade. E exatamente por não tratarmos desse assunto que ainda é tabu, poucos oradores ousam falar sobre a sexualidade nas tribunas espíritas, porque não se sentem seguros, não têm conhecimento para tanto. Quantos pais não têm coragem de conversar abertamente com seus filhos, porque trazem preconceitos de si próprios? Quantos casais deixam de ter uma vida sexual feliz, porque se permitem a neurose da fantasia neste campo? Não têm coragem de sentar e dialogar, esquecidos de que esta é a energia da vontade, a nossa energia psíquica, é que sempre que ela estiver em desalinho ou desequilíbrio, abre-se largo campo para a depressão. E o que dizer das perdas ou das rupturas que nós sofremos no decorrer da vida? Quando nós saímos da primeira infância para a segunda infância, há aí uma ruptura. Saímos daquele momento de uma criança que está se readaptando à nova reencarnação, cuja concretização vai se dar aos 7 anos de idade, para começar a retomar o psiquismo do Espírito Eterno que cada um de nós é, e que cujo termo dessa retomada vai se dar na adolescência, momento em que, se o jovem não foi devidamente orientado, se ele dentro do lar não sofreu o clima do amor fraternal, do lar que dialoga, que traz Jesus no culto do lar para ser-lhe apresentado, ele terá uma mudança de comportamento brutal, que chocará os pais. Aonde está aquele menino dócil? Aquela criança sorridente que eu conhecia, agora é um jovem rebelde. É uma outra ruptura que se dá. Quantos de nós terminamos relacionamentos e não fazemos o luto desta perda, e não nos damos conta de que o próximo relacionamento não será novo, ele será uma continuação do relacionamento anterior, porque nós vivemos nas casas espíritas uma neurose de santificação. Nos é proibido ficar tristes, nos é proibido sentir decepção, frustração, todos os sentimentos normais de espíritos da nossa faixa evolutiva. Você não pode se entristecer porque é espírita, como se ser espírita fosse suficiente para nos transformar em seres de luz. Negamos o sentimento, e esta negativa é porta aberta para a depressão. Quantas vezes nas relações humanas, depois que a ruptura acontece, ou depois que a perda se dá, nós começamos a pensar que eu poderia ter dito mais eu te amo, e a gente não diz. E depois que o companheiro ou a companheira já partiu, é tarde para dizer eu te amo. Quantos se declaram depois que o relacionamento acaba, porque perderam a chance de fazê-lo enquanto o relacionamento acontecia? Quantas coisas nós gostaríamos de ter dito, mas enganosamente calando-nos, perdemos a oportunidade de externar o que sentíamos. E depois que a ruptura se deu, é tarde para dizer. Quantas coisas gostaríamos de fazer a 2, a 3, a 4, a 5 dentro da família, e vamos protelando, postergando, deixando sempre para depois, porque sempre tem algo que é mais importante. E quando a família se desfaz, ou quando o relacionamento acaba, nós queremos que o tempo volte para fazer todos aqueles programas que nós imaginávamos na nossa mente e não conseguimos concretizar, porque o trabalho era mais importante, porque comprar o carro era mais importante,
porque ter a casa dos sonhos era mais importante. E o que dizer agora dessa grande crise de valores que nós enfrentamos no mundo? Porque perder o emprego, perder o salário, ter o risco na sustentação, também porta larga à depressão, porque nós colocamos a nossa felicidade em coisas transitórias, esquecidos de que Jesus asseverou diante de Pilatos, quando este lhe pergunta se ele era rei: meu reino não é deste mundo. São os valores do Espírito que alimentam as nossas almas. Por isso nós ouvimos dizerem várias vezes que somos seres espirituais numa experiência material. Valores do Espírito em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também os problemas de natureza perinatais, quando o espírito reencarnante, fixando-se no conjunto celular, muitas vezes enfrenta a rejeição materna ou a rejeição paterna, o lar desequilibrado que discute ou que consome alcoólicos e drogas dentro do lar, onde o dinheiro não é tratado com responsabilidade, trazendo sempre a inconstância, o desequilíbrio. Todos esses impactos vão se fixar em sulcos profundos do espírito reencarnante e se manifestarão na fase adulta, na forma de traumas, de conflitos, de tormentos afetivos dos mais variados matizes. Há ainda os problemas de uma reencarnação para outra, quando nós traímos, vilipendiamos, matamos e trouxemos assim os obsessores, que são os verdugos de hoje, porém as vítimas do ontem, e que desde a mais tenra idade estão a perturbar o nosso psicológico, cobrando a conta criada por nós no ontem. Há também um sentimento chamado solidão, grande gerador da porta aberta para a depressão. Muitas vezes nós nos isolamos de propósito, não queremos nos expor, não queremos lidar com os conflitos dos relacionamentos humanos e preferimos nos isolar. Muitas vezes estamos no meio do público e temos medo de fazer conexões profundas. Fazemos apenas as conexões de natureza superficiais e assim continuamos nos sentindo sós, porque o nosso coração não está aquecido pela conexão com outro coração. E por causa da solidão, neste isolamento psicológico a que nos submetemos de propósito por medo do que se possa nos acontecer nas relações humanas, sofremos de solidão. E a solidão é uma porta aberta à depressão. Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, no capítulo onde ela examina a depressão, ela vai dizer que, em última análise, o depressivo é um rebelde, porque a vida que ele imaginou não se concretizou do lado de fora. E como essa vida não se concretiza, primeiro ele se entristece. Eu não consigo ter fora tudo o que eu imagino dentro da minha mente. E este imaginário é a neurose que nós vivemos no nosso dia a dia. Ora, este imaginário está no passado, quando nós pensamos em momentos das nossas relações, em que poderíamos ter tido comportamento A, B ou C e não tivemos. Colocamos a nossa cabeça no passado, e todas as vezes que a nossa cabeça vai para o passado e ela lá fica, é o momento em que nós estamos vivenciando a neurose. Mas também, quando a nossa cabeça vai para o futuro, não na forma do planejamento, mas na forma desta vida imaginária que não se concretizou do lado de fora,
E ali nós ficamos imaginando como seria a vida do futuro. A neurose saiu do passado e projetou-se no futuro. E nós perdemos o maior presente que Deus nos deu, que é o momento do agora. A oportunidade de viver o momento presente. Como nós não conseguimos no momento presente ter a situação que nós queremos, após essa tristeza que vai se aprofundando, nós iniciamos um processo de autossabotagem. Eu não mereço ser feliz. Se alguém aparece e me oferece um emprego, eu vou desanimado ao invés de ir alegre. Ao invés de enxergar a porta que se abriu, eu me saboto, eu não sou capaz. Eu tenho medo de encarar o que a vida está me propondo. E se nós permitirmos da autossabotagem, nós vamos iniciar um processo de autopunição. Momento em que a depressão instala-se de maneira definitiva. Joana de Ângeles vem nos ensinar que todos esses conflitos de natureza psicológica, absolutamente normais na nossa trajetória, têm que ter prazo de validade de 6 a 8 semanas, para que nós possamos elaborar esses sentimentos no nosso mundo íntimo. De 6 a 8 semanas, para que possamos aprender a lição que o sentimento está propondo. De 6 a 8 semanas, para entender a perda, a ruptura, as frustrações, e depois sairmos para o patamar do equilíbrio psicológico, da paz, da alegria e continuar vivendo a vida. Percebam, meus irmãos e irmãs, que neste prazo de 6 a 8 semanas, nós estaremos nós conosco mesmos, aprendendo com o sentimento, percebendo qual é a mensagem que ele traz do seu bojo, percebendo a porta que ele indica, para que nós adentremos nela e possamos sair do buraco em que nós mesmos nos enfiamos. Passado este tempo, pensamento e sentimento vibrando no fluido cósmico universal, é um GPS que atrairá para nosso redor as mentes que se afinizam com este patamar de vibração, com esse diapasão vibracional. E é então o momento em que não estaremos mais sozinhos. A nossa dor, a nossa rebeldia, a nossa tristeza estará daí por diante potencializada por mentes que se afinizarão com ela. Portanto, é necessário aprender com Joana a profilaxia à depressão. E a primeira medida que ela nos recomenda é que nós não neguemos mais o que nós sentimos. Nos identificarmos com o que acontece no nosso mundo íntimo. Aceitar o que sentimos, o que não significa dizer permitir o que nós sentimos, mas reconhecer o sentimento e aprender a externá-lo com naturalidade para aqueles que são o foco do relacionamento. Expressar com naturalidade significa entender que nós precisamos sair daquele momento do surto, deixar o sentimento se acalmar e depois chamar o indivíduo que na nossa visão foi o causador daquele sentimento, e com naturalidade. Naturalidade não é apenas colocar na voz um falso doce que no fundo é azedo, porque a comunicação humana não se dá apenas pela vibração da voz, ela se dá pela expressão, pela movimentação do nosso corpo, que também fala. Portanto, ao nos expressar com naturalidade, nós precisamos estar num estado de relativo equilíbrio, para que nós possamos dialogar com o outro, fazê-lo entender o que a fala dele ou a atitude dele provocou em nós.
de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma que ele consiga compreender que nós o estamos convidando juntamente conosco para uma mudança de comportamento, a fim de que, se possível, aquilo não se repita mais. O outro ponto de profilaxia que Joana propõe é que, ao aceitar o que sentimos, ao reconhecer o negativo em nós, nós nos trabalhemos diariamente através da reprogramação mental, para que consigamos transubstanciar aquele sentimento no dia seguinte. Portanto, ao identificar em mim o negativo hoje, eu projeto mentalmente como eu quero ser, porque isso é que é o importante. Por isso, nós temos o esquecimento do passado, para que não nos liguemos mais a quem fomos, porque não nos importa quem fomos, importa quem nós queremos ser. É por isso que nós temos o futuro à nossa frente, é que os nossos olhos estão na parte da frente, para que aprendamos a olhar adiante, é construir o ser que nós pretendemos ser. Não ficar presos atrás, mas planejar quem nós queremos ser. As ações no campo do bem, no campo da solidariedade, vão também nos tirar desse estado depressivo. Será uma profilaxia, porque a própria Joana de Ângeles vai asseverar que o solidário não é solitário, porque ele faz conexões profundas com aqueles com quem ele se relaciona. O solidário jamais está sozinho, porque além das conexões profundas com os encarnados, os desencarnados, amigos do bem, nossos guias, familiares, os espíritos responsáveis pela evolução da humanidade, formando essa grande corrente universal da fraternidade, estarão conectados conosco, aquecendo o nosso coração, conectando-nos ainda mais profundamente uns com os outros, de forma que jamais nos sentiremos solitários, mesmo estando sozinhos, porque então nos tornamos solidários. Aí está a importância, meus irmãos e irmãs, da caridade. Por isso Allan Kardec vai asseverar em O Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação, porque a caridade nos conecta em profundidade uns com os outros, e nos conectando uns com os outros, nos conectamos com o Cristo. E os caminhos da caridade, da solidariedade, estão muito bem delineados na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta às entidades venerandas qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus a entendia: indulgência para com as faltas alheias, não mais o olhar de crítica, não mais o juízo de valor, ao capturar o irmão numa ação negativa, mas sim o exemplo do que é que nós não devemos fazer quando observamos o irmão em erro, tornando indulgentes com ele, da mesma forma como nós gostaríamos de receber a indulgência, como Jesus nos ensinou no episódio da mulher flagrada em adultério, quando ela, a consciência maculada, diante dele a consciência pura, um símbolo de um encontro que todos nós faremos um dia, consciências maculadas que somos. É a consciência do Cristo, que se expressa no seu Evangelho, propondo-nos o comportamento, a mudança psicológica, a mudança afetiva, a mudança espiritual. Mulher, aonde estão os teus julgadores? Eles não te julgam mais? Não, Senhor, eles não me julgam mais, pois nem eu te julgo. Doravante, vá e não peques mais. Eis a indulgência nos mostrada em todas as formas. Como é que nós devemos nos comportar indulgentemente nas relações humanas,
não tendo mais juízo de valor, porque aquele de nós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra da crítica nas relações humanas. Benevolência para com todos é o segundo caminho da caridade, da solidariedade, que os Espíritos ensinaram a Kardec e, por consequência, a todos nós. Mas o nosso ego é um negócio tão gigantesco, que quando se fala de fazer o bem, nós imaginamos, no mínimo, uma obra do tamanho da Mansão do Caminho de Divaldo Franco. Porque senão, como é que nós vamos ter destaque? Como as pessoas vão saber do bem que eu fiz, se não for daquele tamanho? Mas, se a Mansão do Caminho ainda for pequena, uma obra do tamanho da de Madre Teresa de Calcutá, porque aí eu não me torno conhecido apenas no meu país, eu serei mundialmente conhecido. Esse é o tamanho do nosso ego, e que muitas vezes nós não damos nem conta. E a veneranda Joana de Ângeles vem nos ensinar que todas as vezes que alguém sai de perto de nós levando algo de bom, nós fizemos caridade, fomos solidários. E portanto, ela popularizou as maneiras de fazer o bem. Agora, eu posso fazer o bem dando um sorriso sincero, eu posso fazer o bem num aperto de mão genuíno, verdadeiro, não daqueles apertos em que nós quase quebramos a mão do interlocutor, mas aquele aperto carregado de carinho, de amor, da sinceridade do gesto, do abraço que é acolhedor, e quando ele vem da alma, ele já é um passe magnético naquele que recebe. A caridade se popularizou num olhar que sorri, numa fala que edifica, que sustenta, na presença que diz ao outro que ele não está sozinho, que ele pode se apoiar nesse ombro, que ele vai caminhar agora apoiado até que ele consiga caminhar sozinho. É a caridade dos pequenos gestos, das pedrinhas pequeninas do dia a dia, que é o trabalho que está a nosso alcance. E, finalmente, o perdão das ofensas. Perdão este, que muitos nós colocamos dificuldades para fazê-lo, porque ainda não compreendemos que ele é libertador para nós. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. Ele nos liberta, ele quebra as algemas do erro, a ligação negativa, ele me tira daquele círculo de ódio. Quando eu perdoo, é bom para mim. Se o outro não me perdoar, o problema é dele. É isso que eu preciso compreender, para não colocar dificuldades no perdão. E como chegar a este caminho do perdão? Está lá Jesus da cruz nos ensinando: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É uma mudança de olhar. Se eu olho para quem me agride com o olhar do adversário ou do inimigo, só serei capaz de devolver a ele ações da mesma natureza. Porém, se eu aprendo com Jesus a olhá-lo como ignorante ou como doente, a minha ação se modifica, porque o meu olhar mudou. Ele não é mais o adversário, o inimigo, ele agora é um doente, e o doente precisa de tratamento, o ignorante precisa de conhecimento. Então, nós conseguimos nos desarmar negativamente contra ele e passamos a emitir de nós para ele a compreensão, o amor. O que dizer das leituras edificantes, dos livros que, quando nós escolhemos o local exato para ler, o clima exato para ler, nós conseguimos nos conectar ao pensamento do autor, porque nós impregnamos tudo ao nosso redor. E o autor, quando escreve uma obra, a sua energia, o seu psiquismo está ali. Vamos nos recordar que quando Dona Ivone do Amaral Pereira nos trouxe a trilogia Nas Voragens do Pecado,
O Cavaleiro de Lumières, e o outro livro que nos foge o nome, Charles, Seu Espírito Guia, a tira do corpo, Drama da Bretanha, lembrei o nome, e a leva na Bretanha, na França, num castelo em ruínas, e pede que ela, em perispírito, toque as paredes daquele castelo. E quando Dona Ivone do Amaral Pereira toca aquelas paredes, a história estava imantada, e através da capacidade da psicometria, ela recuperou toda a história contada na trilogia. Portanto, aqui está a minha energia, o meu psiquismo está aqui. Quando nós pegamos um livro, se nos recolhemos adequadamente para a leitura, ele será uma experiência de leitura, capaz de promover um momento de terapia, retirando a nossa mente do problema que nos acomete o tempo todo, mania circular, insanidade circular, psicose maníaco-depressiva. A leitura nos tira deste círculo, funcionando como uma terapia. O que dizer do trabalho do bem, as conversas edificantes, nesse clima de paz e de amor que nos acomete nas casas espíritas, quando todos nós nos apresentamos aqui, unidos em pensamento e em sentimento com a esfera superior, para que deles verta para nós o benefício da energia superior, do pensamento superior, do amor de Jesus ao qual eles estão conectados, e conectados conosco, nós também partilhamos deste amor. Meus irmãos e irmãs, a pensar no bem, a agir no bem, a sentir o bem, a abrir o nosso psiquismo neste momento e dizer a Jesus: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Extermine a dor, cale os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, ilumine as nossas consciências, faça feliz o mundo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e vamos trazer a nossa tela mental a figura augusta de Jesus, tal qual cada um de nós o concebe. E olhando nos olhos de Jesus, em nossa tela mental, talvez como nunca tenhamos feito antes, digamos a Ele: Jesus, eu não quero mais ser quem fui. Eu não quero mais alimentar o negativo em mim. Eu não quero mais os vícios e as paixões bravias. Eu não quero mais o mundo das ilusões.
que se expressam nas sensações que eu ainda busco, Jesus, porque eu ainda não entendi o seu reino de amor. Eu quero ser luz, Jesus. Eu quero que essa luz brilhe em mim. Eu quero ser amor, Jesus. Eu quero que o amor se exale pelos meus poros. Eu quero que você tome conta dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas ações. Eu quero lá fora, Jesus, ser uma página viva do Teu Evangelho, a dar conta para aqueles que não Te conhecem, de como é bom ser Seu discípulo, Jesus. Como é bom amar mais que ser amado. Como é bom compreender mais que ser compreendido. Como é bom morrer para o mundo da matéria e viver desde já a vida eterna. Tu sabes, Jesus, que ainda somos pequeninos. Sabes também o quanto o mundo está dentro de nós. Sendo assim, fortaleça-me, Jesus, para que eu não recue diante dos desafios e enfrentamentos. Dai-me a lucidez, a fim de que as minhas escolhas me aproximem sempre do Teu Evangelho. Dai-me a paz do Espírito, Jesus, não a paz falsa do mundo, mas a paz daquele que já compreendeu o amai-vos uns aos outros, como você nos ensinou. Se conosco, Jesus, de agora para toda a eternidade. Que assim seja.